Cerca de 60 milhões de brasileiros já responderam ao questionário do Censo Demográfico do IBGE. O número foi divulgado em coletiva de imprensa realizada pelo órgão na manhã desta terça-feira. Entre as novidades desta edição do censo está a coleta de dados mais detalhados sobre a população quilombola. Mais informações na reportagem de Júlia Pereira. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta terça-feira o primeiro balanço do censo 2022, desde o início da operação em 1º de agosto. Até a manhã de ontem, o órgão já havia realizado o questionário em mais de 20 milhões de domicílios e ouvido quase 60 milhões de brasileiros, sendo 52% mulheres e 48% homens. Até o momento, a taxa de recusa está em 2,3%, o que significa que 567 mil domicílios não quiseram responder à pesquisa, percentual que se espera que seja reduzido até o final da coleta. A maior parcela da população recenseada está no Nordeste, com 36,51%, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Diferenças que, segundo o IBGE, ocorrem devido ao desempenho na coleta, ou seja, a região Nordeste, por exemplo, tem o número de recenseadores contratados mais próximo do previsto. São 2 modelos de questionários utilizados no censo, que são respondidos majoritariamente de forma presencial, mas que também podem ser aplicados pela internet ou por telefone. O mais básico, aplicado em 88% dos domicílios, leva cerca de 6 minutos para ser preenchido e é voltado para conhecer as principais características do domicílio e dos moradores. Já o questionário ampliado, com tempo médio de preenchimento de 18 minutos, tem 77 perguntas que incluem dados mais detalhados sobre educação, saúde e deslocamento, por exemplo, e foi aplicado em 12% dos lares. Entre a população recenseada estão 450 mil indígenas e 386 mil quilombolas autodeclarados. O gerente técnico do Censo 2022, Luciano Duarte, lembra que esta operação censitária é inédita, por trazer pela primeira vez dados sobre a população quilombola. Até 2010, o último censo realizado, o grupo era contado na população de forma geral. O IBGE sempre contou as populações quilombolas, né? As comunidades sempre foram contadas, mas nunca foram caracterizadas ou tiveram a oportunidade de se autodeclararem como quilombolas. Então, essa primeira vez que a gente, além de contar, a gente vai dar essas informações adicionais, se a pessoa se considera e qual a sua comunidade. Né? E para os indígenas, além das informações do questionário, né? Todas as informações do tanto questionário básico quanto questionário de amostra, para os indígenas a gente tem as informações de etnia e língua falada, especificamente para as pessoas que se autodeclararam indígenas, estando ou não dentro de terra indígena. Outra novidade do censo 2022 em relação ao último, realizado em 2010, é a atualização da ferramenta utilizada. O diretor de Geociências do IBGE, Cláudio Stenner, explica que a nova tecnologia permite identificar mais facilmente as áreas que foram e as que ainda não foram recenseadas. Segundo o diretor, isso proporciona um levantamento com maior controle de operação e com uma cobertura mais precisa. O censo ele tem dois princípios básicos, contar a população e saber aonde está a população. Então, acho que nesse quesito de saber aonde está a população, a gente está avançando muito nesse censo demográfico, né? Está dando um avanço de fato gigantesco. E com isso a gente vai conseguir gerar um valor, um produto com muito mais valor para a sociedade, já que a gente sabe com precisão onde está a população, a gente sabe esse padrão de distribuição com muito mais precisão no território nacional. O IBGE afirma estar enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseadores em determinadas localidades. Até o momento, foram mais de 200 mil contratos temporários. O percentual de recenseadores contratados em relação ao número de vagas disponíveis chega a 80%. A meta, segundo o Instituto, é de chegar a 85% por estado. Tradicionalmente, o IBGE não contrata 100% das vagas abertas. Mesmo assim,
A equipe admite que há dificuldade de chegar à meta desejada nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Segundo o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Taranto Malheiros, isso ocorre devido aos diferentes índices de desemprego entre os estados. Então, hoje a gente pode observar que a gente tem problemas graves e pontuais em algumas unidades, Mato Grosso, São Paulo, os estados do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, são estados que a gente tem uma situação de emprego melhor, e aí a gente acaba tendo menos pessoas disponíveis para fazer o processo seletivo do IBGE. Não desconsideramos abrir novos processos seletivos. Na verdade, é certo que abriremos, assim que encerrar esse e divulgar, a gente já vai estar abrindo um novo processo seletivo, o que também é muito comum nas operações censitárias. A gente vai realizando processos complementares o tempo inteiro para ir repondo aquelas vagas ou que a gente não conseguiu preencher, ou que estavam preenchidas e por algum motivo o recenseador saiu, seja porque o contrato dele terminou, seja porque não tem mais setor próximo para ele realizar, enfim, por qualquer motivo. O prazo previsto pelo IBGE para a finalização da coleta de dados do Censo 2022 vai até o dia 31 de outubro. O Instituto planeja visitar moradores de cerca de 75 milhões de domicílios até a data. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.